dia, farol! Deus abençoe vocês. Deus nos encha nessa manhã com tudo que Ele reservou lá nos céus pra gente, amém? Pode sentar, fica à vontade. Hoje, enquanto eu vinha no carro, eu estava tirando o carro da garagem e disse: filha, senta, cuidado. E ela olhou para mim e fez: ai, tô com medo. Às vezes Deus dá pra gente os alertas: cuidado. Aí você, você ao invés de entrar no modo sabedoria, você entra no modo o quê? Medo, né? E ela: ai, eu tenho medo de monstro. E eu disse: filha, fica tranquila. Jesus está aqui. Aqui o monstro não tem vez. E ela olhou para mim e fez: e o amarelo? Eu: amarelo? Até que minha ficha caiu. Eu tinha falado: aqui não tem vez. E ela tinha entendido: aqui não tem verde. E ela começou a me perguntar todas as cores: o amarelo, o azul, o vermelho. Foi quando a minha ficha caiu. Eu disse: filha, ele não tem vez. Aqui ele não tem lugar. Porque a sua vida, ela é de Jesus. Muitas vezes Deus está falando comigo e contigo algumas coisas, e a gente está ouvindo errado. Às vezes Deus está nos falando: olha, há um tempo, e você está entendendo: ai meu Deus, eu vou ficar aqui preso para sempre nessa situação. Às vezes Deus está dizendo para você: acalma, espera, e você está achando que Deus está dizendo não. Às vezes Deus está dizendo a você: avance, e você está entendendo: ai, ó, solta o freio de mão e vai assim, ó, sem aba nem sem rumo. Nem sempre a questão é o que Deus disse pra gente, mas é aquilo que a gente quis ouvir. Porque tem momentos na nossa vida que nós preferimos o inimigo conhecido do que a bênção desconhecida. Temos tanto medo daquilo que é novo, temos tanto medo das palavras de Deus, temos tanto medo das estações que porventura Ele vai nos levar, que nós nos apegamos ao problema que já conhecemos, porque ele parece um lugar seguro. Só que cuidado, o medo é um péssimo conselheiro. Ele vai dizer a você: preserve-se. Ele vai te dizer: não pisa aí. Ele nunca vai te deixar tomar atitudes ousadas e corajosas que tem tudo a ver com o melhor de Deus para a sua vida. Porque o novo tempo é logo ali. Ele é logo ali depois da vergonha. Ele é logo ali depois do nosso ego. Quantas pessoas pararam em lugares que Deus nunca mandou porque o ego delas não permitiu pedir perdão ou falar: eu errei. O destino de Deus para mim e para você é logo depois do último fracasso. O que custa mais uma tentativa? O novo de Deus é no lugar onde você vai deixando as bagagens para trás. A Bíblia nos ensina: entregue a Ele, a quem? Me entregue o seu fardo. Me entregue essa mala pesada que você está carregando. Me entregue essa bagagem aí que você adquiriu. Sabe, as suas ótimas ideias que até hoje não tem nada a ver com o que eu tenho para você. Me entrega esse projeto que você quer fazer a toda custa, todo direito, a torto e direito. Me entrega essa sua opinião. Me entrega essa sua mentalidade. Me entrega esse padrão. Me entrega essa cultura geracional que nunca foi a cultura dos céus para você. Vai deixando a sua bagagem, porque a minha é leve. O que eu tenho para você carregar é suave. A Bíblia nos ensina. Existe um manual para mim e para você. Nós não fomos soltos nessa vida ao léu. Nós não fomos soltos aí sem uma direção, sem um mapa. Eu sou a pessoa que mais ama o Waze nessa vida. Adoro o Waze, a gente é best. Onde o Waze manda eu vou. Eu só faço colocar lá, para onde que a gente vai? Para mim andar em Recife era muito fácil. Eu cresci lá. Era tudo muito conhecido para mim. Quando você não sabia para onde, quando eu não sabia para onde ir, eu sabia, eu vou o quê? Na direção do mar.
do mar eu encontro o resto. Só que eu cheguei em Campinas. E aqui sempre tem as rotatórias. São tantas ruas. Não tem um lugar pelo qual eu determino onde eu vou me guiar. E eu comecei a caminhar com o Waze, porque eu estava num lugar novo. Só que eu comecei a aprender também os caminhos. A Bíblia é o Waze para quem está caminhando num lugar novo. A Bíblia vai te ensinar de maneira que daqui a pouco você decorou os caminhos certos, mas você vai aprender outro lugar, de outra maneira, e você vai precisar de novo dela. A Bíblia pode ser um livro escrito há 2024 anos atrás, mas ela continua sendo atual, como o jornal que saiu hoje de manhã. Não importa a taxa do dólar, se você souber que quem depende de Deus anda na prata e no ouro. Porque você acha que só saber onde vai o dinheiro, só saber como vai a inflação do país, só saber o quanto você tem no banco vai resolver a sua vida. Mas sabe, normalmente a sua vida se resolve nos milagres que Deus faz e você nem percebeu, na virose que você não pegou, no remédio que não precisou comprar, naquilo que não quebrou, naquilo que multiplicou, no dinheiro que você não esperava, numa venda acima do padrão que você tinha. E muitas vezes, não ter nada e possuir tudo. Sabe qual é o princípio do não ter e possuir? Que a Bíblia nos ensina, ele fala assim, olha, tendo nada e possuindo tudo. Não é que você não deva ter posses, não é que você não deva investir, não é que você não deva edificar, muito pelo contrário. Provérbios também ensina para quem quer fazer isso. Provérbios também ensina que isso é um princípio. Mas sabe, muitas vezes você vai na casa de um irmão, e você tem aquele tempo lá junto, e você usufruiu sem ter a posse, mas você experimentou, você foi abençoado, você foi pleno. É você chegar na casa do Senhor e talvez você não tenha uma família próxima ou presente, e as pessoas da igreja se transformarem em amigos, em irmãos, em filhos, em mães, em tios, em tias, não tendo nada, possuindo tudo. Todo lugar da falta humana é um lugar onde Deus pode transbordar. Todo lugar onde você diz, eu sou fraco, ele grita, pois eu sou forte. E isso não é uma disputa de habilidade, é um pai dizendo para um filho e para uma filha, não há nada que te falte, que eu não possa te preencher. Essa semana eu estava orando, eu percebi algo comum acontecendo. Muitos irmãos com desafios, carro quebrando, carro batendo, o outro com questões na saúde, outros com situações de cansaço extremo, a mente abalada. Eu disse, que é isso? Alguns perdendo a alegria, outros com dificuldade nos seus trabalhos. Eu disse, não, vamos orar. E eu fui para Deus, eu disse, não é normal. Não é normal. Não é isso que o Senhor tem para nós. Vales existem, montanhas também. Mas quando você percebe um padrão, você entende que tem algo acontecendo de modo geral. Eu disse, não, isso é um ataque, é algo para tirar a alegria do pessoal. É algo para tirar a graça de tudo aquilo que Deus está fazendo. É para tirar os olhos do que o Senhor já fez, daquilo que Ele vai fazer. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tem horas que nós não podemos nos acostumar e nem nos conformar com algumas coisas. É assim mesmo? Não, não é assim. E existe uma grande diferença quando Deus está me processando para me gerar o quê? Como é que acontece o processamento da uva? Gera o vinho, né? O processamento da azeitona gera o azeite. O amassar da farinha gera o pão. Então isso aí é um processo. Então ele vem, ele tem um momento específico, ele tem uma conclusão e ele é algo pessoal, individual. E aí eu orando, o Senhor me deu uma palavra, Ele me levou para Joel 3, versículo 10, que diz assim: forjai as espadas de vossas enxadas, e das lanças transformem em foices. Digam ao fraco, eu sou forte. Vê só, para aí para pensar comigo. A nação de Israel sempre foi muito forte na agricultura. Você inclusive sabe que hoje no Nordeste brasileiro nós temos um sistema de gotejamento igual é usado nas terras de deserto israelense.
É um sistema que foi desenvolvido pelo povo de Israel. É um sistema de canos que gotejam algo ao longo do dia em territórios muito secos, muito áridos. E daquilo as sementes elas vão germinando, vão florescendo. E com esse gotejamento constante, o deserto se transforma em uma densa plantação. Assim como disse a palavra. A Bíblia nos garantia isso. Diz que do deserto iriam fluir frutos, alimento, prosperidade. E aí o Nordeste brasileiro importou essa tecnologia. E hoje no sertão, o gotejamento dá fruto. Então veja que interessante, uma nação extremamente desenvolvida no sistema de agricultura, ela tem isso como parte fundamental do seu caráter. Plantar e colher. Você entende quando Jesus sentava com os discípulos e ensinava sobre plantação e colheita? Porque tem algo que ensina mais você esperar do que a plantação e a colheita. Algo ensina mais a você sobre imprevisto do que plantação e colheita. Você planta ali. Você já teve a experiência de ter uma árvore e os passarinhos começarem a bicar a goiaba? O bicho de pé dá na goiaba lá. E você fica, meu Deus do céu. E você percebe que tem imprevistos, tem situações que pegam de repente. Você tem que esperar a árvore crescer, florescer e dar fruto. Você passa por estações. Então plantação e colheita ensinam demais isso. Então peraí, ó, pega a tua enxada. A enxada faz o quê? Ela abre a terra, transforma em espada. É o que o Senhor está dizendo a Joel, ao profeta. Pegue as suas foices e transformem em lanças. Então ele está dizendo ao povo, olha, pega o material daquilo que você está acostumado a lidar. Pega aquilo que você é acostumado a fazer e de onde você é acostumado a tirar sustento e transforma isso num instrumento de guerra. Vocês estão comigo? Se complicar, alguém levanta a mão aí, eu paro e explico junto. Combinado? Mas vocês são inteligentes demais, vocês vão mais longe do que eu. Vocês vão pegar essa revelação aí, vão ruminar e vão transformar em algo maior. Combinado? Então, vê só. Era um instrumento deles de trabalho. É como se eu chegasse hoje, por exemplo, esse instrumento de adoração. A Laís está no teclado. Dissesse, Laís, tira esse negócio daí e transforma num bastão. Se prepara para bater. É pegar você dentro da sua habilidade. Ó, pega aquele quadro ali que você dá aula e transforma em escudo. O profeta estava dizendo ao povo, sai do modo sobrevivência e entra no modo guerra. E diga ao fraco, eu sou forte. Porque imagina, o povo estava mudando ali. De repente, tudo aquilo que eles conheciam se transformaria em algo novo. E eles deixariam de plantar e colher e começariam a guerrear. Aí Deus olha para eles e diz, ei, você é fraco, eu sou forte. Ei, você está com medo? Eu te dou a graça para permanecer. O que estava acontecendo nesse tempo em Israel? Era 835 a.C. E a nação foi tomada por uma praga de gafanhoto. O que é gafanhoto na Bíblia, gente? Você sabe? A palavra fala do gafanhoto migrador. Vamos lá. Cortador e devorador. Você sabe o que isso significa? Quem já assistiu Vida de Inseto? Tudo que as formigas tinham de medo no filme Vida de Inseto era que os gafanhotos chegassem. Porque a história é a seguinte no filme Vida de Inseto. Haviam várias formiguinhas muito bonitinhas vivendo as suas vidas, se apaixonando umas pelas outras, tendo família, trabalhando. E elas todo dia juntavam comidinha. E aí quando elas juntavam essa bendita dessa comidinha, e elas estavam prontas para se alegrar e viver o inverno, os gafanhotos chegavam, destruíam tudo. Eles vinham e levavam uma parte, destruíam outra e devoravam mais uma. O princípio da Bíblia nos ensina, ei, confia em mim de tudo que você tem e me deixa repreender o devorador, o migrador e o cortador. De tudo que você é, de tudo que você tem, eu posso repreender o migrador, o devorador e o cortador. Então, gafanhoto na Bíblia se refere a roubo, gente. Se refere a destruição. Se refere a lugares onde a gente está sendo assaltado.
Só que orações persistentes destroem cativeiros que se repetem. Existe a parábola do juiz iníquo. E ela fala algo muito poderoso. Jesus está conversando com um monte de gente. Ele fala o seguinte: olha, contou uma parábola para o povo, ensinando eles a orar sem desfalecer. E essa parábola era o seguinte: havia uma cidade, um juiz, que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. E naquela mesma cidade havia uma mulher viúva que todo dia ia lá. E o juiz dizia: vai embora, eu não vou te atender, vai embora. E aquilo se repetiu durante dias e dias e dias, até que um dia o juiz malvado, um juiz mau, perverso, ele disse assim: olha, essa mulher está vindo tanto aqui, que eu vou atender ela, que eu vou resolver a situação, eu vou fazer justiça, porque eu não quero que ela volte mais. Eu não quero mais lidar com essa pessoa. Aí sabe o que Jesus ensinou por meio disso para o povo? Disse: peraí, se um juiz que é mau, perverso, iníquo, que não tem temor no coração, vai lá e faz justiça para uma mulher, de tanto que ela o pediu, olha o que diz o versículo: quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Digo-vos, depressa farei justiça, mas quando o Filho do Homem chegar, Ele achará fé? O que a palavra está dizendo? Olha, se tem um juiz que é iníquo, olha para uma pessoa que está sempre lá orando, está sempre lá pedindo, está sempre lá clamando. Quanto mais eu, que sou um justo juiz, não farei por você. A questão não é se eu farei ou não, mas é se quando eu fizer, você permanecerá tendo fé e confiando em mim. O quesito não é Deus fará ou não fará por mim e você. A questão é, quando Deus fizer, nós ainda permaneceremos nele? Quando Deus fizer, nosso coração ainda vai clamar: Abba, eu pertenço a ti. Quando Deus fizer, eu ainda direi: tu és bom, em todo tempo és bom. Ou o meu desejo pela presença é um desejo pela minha satisfação do momento. Ou o meu desejo por Deus é o desejo de que Ele faça a minha vontade. Ou Deus diz aquilo que eu quero para que eu fique satisfeito. Isso me lembra muito a questão, as pessoas chegam com uma conduta muito parecida. Às vezes eu e você, a gente cai num erro muito comum. É usar Deus como álibi da nossa vontade. Deus é desculpa para a gente fazer do nosso jeito. Como é que isso acontece? É quando eu tenho uma situação e eu digo: Deus me disse. Mas não é Deus me disse porque eu orei, não é Deus me disse porque eu jejuei, não é Deus me disse porque eu tive uma revelação, é Deus me disse porque a minha alma está confundida, desejando muito alguma coisa. Então, quando alguém chega para mim e diz assim: olha, pastora, eu vou fazer A, B, C, D, e a coisa não é nada bíblica. Nada. E aí eu digo: amém, por que você vai fazer isso? Você tem uma convicção, é Deus me disse. Eu não posso dizer mais nada. Se Deus disse alguma coisa, quem sou eu? Mas às vezes aquilo ali não tem nada bíblico. Aquilo ali não tem nada do que Deus deseja para a gente. Aquilo ali não tem nada. Às vezes é a minha alma gritando e sangrando: Deus me disse. Quando na verdade Deus é a desculpa e não a motivação pela qual eu decido. Porque quando eu decido por Deus, eu não decido pela minha carne. Eu decido pela certeza que quando Ele vier e fizer justiça, eu permanecerei em quem Ele é. Porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu tenho uma aliança com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a minha vontade às vezes é vingança. A minha vontade às vezes é uma palavra atravessada. A minha vontade às vezes é me esconder e fugir das situações. A minha vontade às vezes é chorar e não resolver. As nossas vontades podem ser muitas coisas, mas a vontade de Deus é a única que vai prover paz, convicção e propósito. Então, essa estação era uma estação assim que o povo estava dizendo. Eles estavam confundidos entre o que Deus tinha dito e o que eles queriam. 835 anos antes de Jesus vir, os profetas estavam clamando a eles, dizendo: ei, fogem as espadas em enxadas e lanças em foices, e diga ao fraco: eu sou forte.
Havia essa praga de gafanhoto destruindo a nação de Israel. As nações estavam olhando para o povo de Deus, dizendo: você está vendo, ó, está comendo milho, está comendo trigo. Aquela nação forte está passando por uma situação difícil. Aí quando você está passando por uma situação difícil, qual é a tua preocupação? A gente olha para a situação e acha que a gente é a situação, já notou? A gente olha para a situação e diz: meu Deus, e agora? Eu vou sair desse lugar algum dia? A gente devia fazer que nem o irmão Lázaro, minha gente. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tu é crente, por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Mas aí nós olhamos para o processo e nós distanciamos o nosso coração. E nós cansamos a nossa alma tentando achar soluções na terra, ao invés de buscar soluções nos céus. A palavra fala que quando você começa a estudar, você começa a entender que aquela beleza rural que eles tinham começa a virar um local de plena destruição. E as pessoas começam a ficar muito tristes nessa estação em Israel. As pessoas começam a se desviar da presença de Deus. Apostasia. Você sabia que apostasia é pecado de crente? Você sabe o que é apostasia? Apostasia é quando eu fecho meu coração para Deus. Eu paro de confiar na bondade dele, na sua palavra. É quando um crente se esfria. Uma das maneiras de você não perder a fé, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, é você estar no meio da fogueira, porque quando você tira o graveto do meio da fogueira, o que acontece? Ele esfria. Ele perde a potência. Às vezes você está dizendo: eu estou fraco, mas o Senhor está dizendo: eu estou forte por meio de um irmão que te abraça. Eu sou forte por meio de uma palavra que você ouve. Eu sou forte por meio de uma oração. Eu sou forte porque você não abre mão de fazer o devocional. E você continua declarando a palavra. Você não declara a palavra por sentimento. Eu estou me sentindo crente hoje. Não, você começa a declarar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sua cabeça está lá. Tu acha mesmo que você habita? O inimigo começa a guerrear contra você. Ele começa a ser esse gafanhoto rondando a tua cabeça. E você ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todas as vezes que o inimigo tentar mentir a respeito de quem você é, você comece a dizer a verdade a respeito do que Deus vai fazer com ele. Você é derrotado. Você não tem direito sobre a minha vida, sabe, gafanhoto? Eu estou pronto. Eu estou com lança, eu estou com espada, porque a tua palavra é como espada afiada de 2 gumes. E ela vai dividindo o que é de Deus e o que não é. Só que nós desaprendemos a guerrear. E nós nos conformamos. É assim que a vida é. Não. O livro de Joel é uma promessa para aquele povo que estava debaixo desse ataque. Ele começa a levar o povo a um lugar de arrependimento, porque não há restauração sem arrependimento. Então às vezes nós colocamos a nossa vida inteira em revista. Nós olhamos e dizemos: olha, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas, eu estou sendo uma pessoa que tem andado nos caminhos do Senhor. Mas o que está acontecendo? Você se deixou abalar pela última catástrofe. Você se deixou esfriar pelo último gafanhoto. Você se conformou com os lugares de perda. Se você pôs a sua vida em revista e você entendeu isso, você está no momento de colocar de foice em espada e de enxada lança. Talvez o que você parou de entender é a força de Deus acima das forças das situações da sua vida. Talvez você se conformou que você disse: todo mundo está passando por isso, todo mundo está passando por uma coisa. Joel se levantou para dizer ao povo: diga ao fraco que eu sou forte.
Uma coisa que eu ensinei uma vez às mulheres no culto, e eu quero dizer a vocês, nós desaprendemos a batalhar as guerras certas, e nós começamos a lutar as guerras erradas. Nós começamos a murmurar, nós começamos a nos intimidar, nós começamos a aceitar os gafanhotos, e nós paramos de nos preparar para lutar contra eles. As armas da sua milícia são armas espirituais, é o que nos ensina Paulo na palavra. Porque a sua luta não é contra carne e sangue. Sua luta não é contra o mecânico que deu B.O. no seu carro. A sua luta não é contra o patrão que falou uma besteira. Não é contra o seu cooperador que não fez o que devia fazer. A sua luta não é contra a escassez nem a falta. A sua luta é contra o inimigo que está tentando te enfraquecer, para fazer você parar no meio do caminho e dizer: não vai dar certo. Pois eu quero dizer que vai. O inferno não pode prevalecer. Não vamos parar de crescer. Ninguém pode. A igreja do Senhor, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move nação santa, somos a igreja. Estamos de pé. E aí eu estava dizendo a elas, a gente vai se conformando. E aí vem uma situação, vem o gafanhoto, ele diz para você: olha, você é pequena demais para esse projeto. E você: é verdade. Olha, você está gastando muito tempo com Deus. É verdade. Olha, você está, adorando sem motivo nítidos. Para que você está tão grato? Eita, é verdade. Olha, você está se alegrando em meio à dor. Isso é coisa de doido. É verdade. Olha, está te faltando. É verdade. Aí a gente começa a olhar para o que falta e começa a olhar para tudo aquilo que Deus nos poupou que faltasse. A grande realidade é que chegou a hora de você lutar. É o que diz a palavra. Está na hora de você meter uma rasteira no diabo. Está na hora de você meter um murro na mentira que Deus não te ama e não tem um propósito para você ou para os seus relacionamentos. Está na hora de você começar a ser menos, aceitar, reagir assim. Está na hora de você partir para a guerra, porque tem hora que é matar ou morrer. Tem hora que você não pode parar para alisar a sua alma, porque se você parar para alisar a sua alma vai sucumbir diante do processo que Deus tem para fortalecer para aquilo que você vai viver. Às vezes você está assim, à beira da promessa. Aí você ouve: você está desprotegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Olhe, vai faltar. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí vem o golpe baixo. Nem os teus te amam. Dá outro nele. A palavra fala que às vezes por amor do Senhor eu vou ser rejeitado até pelos da minha própria casa, mas eu permanecerei e receberei a coroa da vida. Você está num lugar muito difícil, Pois ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu estou tão cansado. Mas ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. Você devia ficar tristinho hoje. O quê? A alegria do Senhor
é a minha força. Você não viu o que estão falando de você? Ainda que caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com meus olhos eu contemplarei o castigo dos ímpios. Você está tão acostumado a fazer algumas coisas. Você está tão acostumado a sustentar algumas coisas da maneira antiga. Você está tão acostumado a plantar e colher, que na hora que o gafanhoto vem, você faz: e agora? E agora é a hora da guerra! Eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Eu digo uma coisa aos ares agora. Eu estou com pena, Satanás, porque tu não sabe quem que tu mexeu. Tu mexeu com o povo de Deus, estabelecido na cidade de Campinas. E pelo caminho que você veio, por 7 você vai ter que voltar. Porque de um vale de ossos secos, hoje se levanta um exército. Você queria briga? O povo está pronto, porque nós declaramos que nós somos nação santa, sacerdócio do Senhor, eleitos. E nós não vamos parar. E não vamos parar. Não adianta blefe. Para de parar no blefe. Se o instrumento que você usava até hoje, da última estação, não está bom, traz para o altar e troca. Traz por altar. Ai, até hoje eu sempre fiz isso na minha vida. Pronto, pois a partir de hoje você vai fazer uma nova coisa. Não vê que estou fazendo uma nova coisa? Abrirei caminhos no ermo e rios no deserto. Sabe o que Deus está falando através disso? Estou fazendo algo tão novo, que não tinha nem lugar para ir. Tu vai ser o precursor. Você vai caminhar por um lugar novo. Você vai tomar água de um rio que não existia. Porque quando eu quero transicionar, eu tiro você do lugar onde você está no olho da mira e levo você para o lugar onde você começa algo que ninguém nunca viu e nem experimentou. Todas as vezes que uma pessoa diz a Deus a sua limitação, Ele relembra a pessoa quem Ele é. Não há nada sobre você que Deus já não conheça. E quando você diz a Ele o que você não tem, Ele lembra quem Ele é. Porque tudo que em você falta nele sobra. E Ele quer derramar sobre você bênçãos sem medidas, sacudidas, recalcadas e transbordantes. Mas sabe o que essa palavra significa? Bênçãos sacudidas, recalcadas e transbordantes. Pega um saco de farinha, sacode. A farinha senta, né? Recalca ela, põe mais. E depois transborda, põe o que é maior do que ela pode dar conta. E você sabe quando essa palavra aparece na Bíblia? Quando o povo vence os gafanhotos. Você está comigo? Você não entendeu, não é possível que você entendeu. Sabe quando essa palavra é dita na Bíblia? Logo depois que o povo vence os gafanhotos e Deus diz que repreenderá o migrador, o cortador e o devorador. Quando Deus quer que você vença gafanhotos na sua história, Ele começa te dizendo: eu sou forte. Eu sou forte. Quando Deus quer vencer estruturas de roubo, quando Deus quer parar a destruição na tua história, Ele começa te dizendo: pega instrumentos de guerra e saiba, eu sou forte. Ele se coloca como garantidor. Ele manda você lutar, mas Ele diz: eu sou a garantia de que essa batalha é vencida. Deus nunca manda você para uma guerra que Ele já não tem o desfecho nas mãos e onde Ele sai vencedor. E onde Ele habilita você para vencer lugares antigos. Talvez essa palavra esteja profética demais hoje na sua cabeça. Talvez você diga: meu Deus, que é isso? Cai numa igreja doida, a pastora está com essa saia de tule, pulando em cima do altar, jurando que é a Tomb Raider com essa bota. Essa mulher rouca aí, gritando. Ela está mandando Satanás sair. Eu estou com medo, Jesus. Tenha medo não, porque aquele não tem vez. Tenha medo não,
Porque às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas nós temos o efeito espiritual daquilo que Ele fez. Não vai dar, vai dar. Ai, eu não vou, tá, mãe, para a igreja. Aí o diabo diz pra você, domingo ela não vai. Aí você, vem cá, Elchan. Domingo ela vai. Domingo ela não vai. Não vai. Domingo ela vai. E diga a ela que segure o tchan. Amarre o tchan. Porque o chamado dessa menina é usar as línguas dela para glorificar a Deus. É falar em novas línguas, é ser batizada com o Espírito. E depois de 9 meses ser a missionária mais intensa da casa do Senhor. E se ela requebrar, é Bíblia na cabeça. Olhe para a sua história e reconheça que Ele é forte. Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca vai perder nenhuma guerra na minha vida e na sua é por nada. Das minhas maiores guerras vieram os meus maiores triunfos espirituais. Das minhas maiores guerras vieram meus maiores despojos. Na Bíblia, Davi faz o seguinte, ele vai atravessar o rio e ele vai entrar numa batalha. Ele estava escondido na caverna com os valentes de Davi. Porque quando Deus tem algo especial com o povo, Ele dá o nome profético que eles têm. Qual é teu nome profético? Quando Deus tem algo com o povo, Ele dá um nome profético. Jesus sabia que eu ia ser frouxa. O meu nome significa confiante. Ele sabia que eu ia lutar contra a esterilidade na minha vida. Mas um significado dele é mulher fértil. Ele sabia que meu maior desejo seria nunca perder o meu coração quando Ele me chamasse para a obra. E é por isso que Ele colocou meu nome de bondosa. Existe um nome sobre você. Qual é o nome? Maria Eduarda significa guardiã da alegria. Qual é a tua guerra? Eu te digo o teu destino. Tiago significa sábio e talentoso. Já não está com o inimigo, ele vem lutar com a gente simplesmente naquilo que nós já somos e que Deus já determinou que somos. Jonatas é aquele que é dado por Deus. Qual é o grito do teu coração? Cristiane significa seguidora de Cristo. Qual é o grito dentro de você? Porque nosso nome natural já diz alguma coisa, mas o nome espiritual que Deus nos dá, esse está sendo gritado nos céus e no inferno, dizendo, não vai parar, vai avançar, vai viver tudo que Deus tem. Sabe, nenhuma guerra é por nada. Quando você vence uma guerra, está lá Davi, ele está no meio de uma batalha, ele ultrapassa o rio e diz aos outros que estão muito cansados, aguardem, porque o que eu pegar é seu, é meu, mas é também seu. Senso de comunidade, senso de propósito, senso de família. É meu, ninguém mais entende. Rapaz, Deus não nos dá nada pra gente que não seja pra multiplicar. Tem gente que diz, eu tô tendo tão pouco. Tá tendo pouco porque tá multiplicando pouco, porque tá abençoando pouco, porque tá amando pouco. Eu tô me sentindo tão mal amada. Na verdade, você deixou de plantar a semente do amor em outras pessoas. É por isso que você sente isso. Porque nós não temos o que possuímos, nós temos o que damos. Deus só pode confiar porções maiores a quem entrega. De que adianta muito saber e nada compartilhar? Lembra professor de faculdade? Com raras exceções, você vai para a faculdade, o cara guarda o conhecimento, para ele. E pergunta para você na prova um negócio que não te ensinou. Você passa, meu irmão, do que essa pessoa me tirou essa cabeça? O medo. Mas no reino de Deus não tem medo de ser superado. No reino de Deus, o que é ensinado supera o mestre. É por isso que Jesus disse, quando eu subir aos céus, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. O modelo de Deus é, quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais multiplica. Então Davi, ele vai para a guerra e ele pega despojo. Sabe o que é despojo? Quando você vence o inimigo, você toma da mão dele tudo que ele tinha guardado. Aí ele pegou todos os despojos, levou para os seus valentes e repartiu. E a palavra diz que era tanto, que ainda repartindo, sobrou. Nenhuma guerra é por acaso. Quando Deus põe você numa guerra, Ele está querendo te habilitar para aquilo que você vai receber.
o seu último desafio se transforma no seu próximo testemunho. Quando você vence, você pode receber. Não é porque Deus está barganhando contigo, não. É porque não adianta. Tem coisa que só se adquire lutando. Como é que você fica musculoso, rapaz? Como é que a gente emagrece? Como é que a gente aprende algo novo? É tempo dedicado. É treino. É dor. Como que uma criança vem ao mundo? Se alguém souber como vem um bebê para o mundo sem dor, me explica. Porque se é parto normal, se é cesárea, minha filha, na hora você não grita, mas depois. Amamentar dói. Dói. O seio enche, dói. A criança vai mamar, dói. Porque manter uma casa tem suor, não tem? Tem trabalho, né? Um homem que ama uma mulher, ele se esforça por ela. Tem sacrifício. Tenho todo dia. Minha amada, você não é casada, vai casar, deixa eu me ralar um pouquinho. Pode deixar. Dentro dele tem um instinto para luta e para batalha. Se você matar isso, você vai passar o resto do casamento tendo que empurrar ele para lutar. Deixa ele mostrar para que veio o que ele quer. Não é papel seu estar disponível. Seu papel está tão escondido e tão perdido em Deus que principalmente encontrar, ele vai ter que se perder em Deus também. Nenhuma guerra é por nada. Nenhuma guerra é por nada. Repita comigo, nenhuma guerra é por nada. Quando você está dentro de uma guerra, tem duas situações. Primeiro, tem algo tão grande que o inimigo quer te parar. Segundo, tem algo tão grande que Deus vai te dar como despojo. Na Bíblia, todas as guerras tinham despojo. Tem gente que vai sair dessa guerra com despojo de gente se convertendo. Tem gente que vai sair dessa guerra com despojo de uma estação de cura e equilíbrio nas emoções. Tem gente que vai sair dessa guerra com despojo de um ventre cheio. Mas uma coisa que eu sei é que ninguém vai sair dessa guerra sem nada. Seus sonhos precisam estar situados na vontade de Deus. O Salmo 37, versículo 3 a 8 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e se alimente de verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, diga comigo, e o mais? Ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como sol do meio-dia. Meu desafio hoje para você é: pegue as suas novas armas, porque você vai precisar destruir os gafanhotos. Pegue as suas novas armas, porque você vai precisar lutar. Trabalhe essa resistência aí. Bora, fôlego. Está na hora de você trocar as armas que você estava acostumado e começar a guerrear por aquilo que Deus te garantiu. Para de deixar ouvir o inimigo vir furtar, tomar da tua mão aquilo que Deus já fez. Você não vai voltar para a estação nem para ciclo antigo, não. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga a si mesmo: Ele é forte e não há nada que Ele prometeu para mim que vai ser tomado. Mas sabe de uma coisa? Eu vou lutar. Eu vou fazer a minha parte.